Hoje nosso tema é cultura organizacional. E a gente não está aqui falando de um fantasma que fica aí rondando o seu time, a sua equipe, né, como se fosse esse chefe abstrato que conduz o seu escritório. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando de algo concreto, verdadeiro, que muda o resultado do seu time. Você já parou para pensar na cultura organizacional do seu escritório? Pois bem, o marketing sempre atrai o quê? Bons clientes. Mas uma cultura forte atrai e retém bons colaboradores. Então, pensar na cultura do seu escritório muda o seu jogo, traz engajamento do seu time e cria o elo de motivação do porquê. Porque essas pessoas que fazem parte do seu time vão seguir você, líder. Já parou para pensar nisso? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Se você ainda não segue o nosso canal, por favor, se inscreve no canal e ative as notificações para que você receba mais conteúdos de qualidade, porque o objetivo do nosso canal é transformar você, advogado, que foi sempre treinado para ser um técnico, em um verdadeiro CEO da advocacia. E olha, não estou falando que você vai deixar a advocacia de lado não, mas você vai ter consciência do momento em que você precisa sentar na cadeira do gestor. Bom, entrando já no nosso tema de cultura organizacional, hoje a gente vai falar um pouquinho do papel da liderança dentro dessa cultura. Qual que é o seu papel enquanto CEO dentro da cultura organizacional? O que é importante a gente entender? A empresa reflete o dono. A empresa é o reflexo do dono. A equipe é o reflexo da liderança. E o que esse time faz vai ser o cliente que você vai atrair. Então você tem que ter um grande cuidado com a sua posição enquanto líder e a posição dos gestores do seu time em relação à equipe. Porque eles são reflexo no dia a dia da cultura que você quer no seu escritório. E a gente vai trabalhar aqui com vocês as 4 chaves da cultura. As 4 chaves da cultura são desenhar, sensibilizar, implantar e nutrir. A primeira chave é desenhar, e ela consiste em definir a cultura organizacional e documentar a cultura organizacional. E como que a gente faz isso? Primeiro, você vai definir a missão, visão e valores do seu escritório. Você já deve estar pensando, puxa vida, lá vem o Vitor com essa história de missão, visão e valores. Missão, visão e valores é essencial para você declarar de forma objetiva para o seu time o que de fato você, gestor, acredita, você, sócio fundador, você que é CEO do seu escritório. O que você realmente acredita? Então, missão. Como que eu crio uma missão? Missão você não cria para o seu cliente externo. Você não cria missão para ficar bonito para os clientes verem no seu site. Missão você cria pensando no seu time. Por que você se propôs a exercer aquele trabalho no seu escritório? Por quê? Esse porquê vai engajar o seu time se você realmente souber criar esse elo, essa ligação com o seu time. Qual o propósito do seu escritório? Por que você presta aquele serviço? Para quem você presta aquele serviço? Essa é a missão do seu escritório. E a visão, como eu defino visão? A visão é para onde o seu escritório vai chegar, qual que é a meta que esse escritório vai atingir. Então pense em visão como um direcionamento, qual que é a sua próxima meta audaciosa. Um exemplo, a meta do nosso escritório, quando a gente criou a nossa visão, lá em 2018, foi quando a gente desenhou a primeira vez a visão do escritório, era ser referência nacional para o direito dos trabalhadores. E a gente colocou internamente qual que era essa meta, que era atingir 18 estados do Brasil, estar presente com processos trabalhistas em 18 estados do Brasil. A gente bateu essa meta, a gente está agora no 20º estado. Então a gente já vai redesenhar a nossa visão agora no final do ano para realinhar o time para o próximo período agora de uma meta audaciosa para o escritório. Você precisa envolver o seu time na meta para que ele entenda que sentido é esse que o escritório está, por exemplo, igual o nosso, buscando uma ação lá em Amazonas. Para que eu quero estar no TRT do Amazonas se o escritório está baseado em Belo Horizonte? Existe por trás todo um porquê e você precisa vender esse porquê para o seu time, para que ele compre o seu propósito, compre sua visão. E valores. Como eu defino valores? Olha só, valores você não pode copiar de um site que você achou interessante.
Você não pode simplesmente jogar no chat GPT e pedir que ele te dê ali valores interessantes para o seu escritório. Os valores que você vai colocar dentro do seu plano de implementação de cultura consciente são os valores que você entende como relevantes. Tem que ter a ver com o seu DNA, tem que ter a ver com a sua história, tem que ter a ver com o que você acredita. Então esses valores vão conectar você, CEO, e vão fazer com que seu time entenda o sentido que você quer trabalhar no seu escritório. Então não copie missão, visão e valores. Desenhe de acordo com a sua história. Agora, não me coloque 20 valores dentro do seu desenho de valores, porque senão você não vai nem conseguir trabalhar isso junto ao seu time. E também não me coloque 2 valores, né? Você precisa ter ali um patamar mínimo e um limite máximo. Vou te dar um conselho? Coloque no mínimo 3 valores, no máximo 7 ou 8 valores. Fique dentro dessa casa que você consegue trabalhar com seu time para que eles vivenciem esses valores. Porque cultura não é para ficar na parede. Cultura é para ser vivenciada todos os dias. Então você precisa trabalhar com seu time no dia a dia, fatos concretos relacionados a esses valores. E aqui vai mais uma dica nesse desenho, nessa definição. Quando você definir os valores, desengravide a palavra, esclareça a palavra. Diga o que você entende sobre aquele valor. Exemplo, ética. O que é ética? Há vários livros e conceitos de ética. Filosoficamente, a gente poderia ficar horas falando o que é ética. Mas o que importa dentro do seu escritório? É a ética de Aristóteles, de Platão, ou a ética que você entende aplicável no seu escritório? Então, quando você definir o valor que você vai aplicar no seu escritório, diga para o seu colaborador também, conceitue para o seu colaborador o que você entende por aquele valor, o que você entende, por exemplo, como ética. E, segunda dica, além de conceituar, traz ali exemplos concretos de como aquele valor pode ser vivenciado dentro do seu escritório. Traga de forma prática. Você pode até criar um quadro bonito para colocar na parede. Missão, visão, valores. Mas você precisa ter internamente todo esse trabalho de conceituação, de exemplificação, para que seu time realmente compreenda. Porque se você falar o valor de forma aleatória, talvez ele não vai entender o sentido que você quis para aquele valor. Então defina missão, visão e valores. Dentro de valores, coloque o conceito e também coloque um exemplo prático do que seria aquele valor dentro do seu escritório. Então, isso é um dos pontos do desenho da cultura. O ideal aqui é que a gente tivesse muito tempo, né? Vamos trabalhar a cultura de feedback, de promoção, de organograma. Os valores podem ser desenhados em várias etapas do processo de pessoas. Mas aqui eu vou deixar essa dica. Trabalhe o desenho da cultura começando pela base. Defina missão e visão, valores voltados para o seu colaborador. Muito bem, você definiu, você documentou. Agora está na hora de você sensibilizar o seu time. O que é sensibilizar? É engajar o seu time para a utilização desses valores, dessa missão e dessa visão no dia a dia. Não adianta você colocar na parede e não reforçar isso. Aqui no nosso escritório, inclusive, a gente fez um quadro bonito, espalhou pelo escritório, ele está em todos os setores. Mas por que a gente colocou ele? Para que ficasse visível aos olhos, para que o nosso time pudesse utilizar isso no dia a dia. E, inclusive, para que os gestores lembrassem de apontar o quadro. Olha, a nossa decisão nesse procedimento vai ser esse valor. Por exemplo, a gente tem um valor aqui da competência. E para isso a gente tem uma ferramenta que é de confia e confere. A gente tem dupla conferência em tudo que acontece no escritório. Então, quando o time está desenhando os processos, ele está o quê? Baseado no valor do escritório. Percebe como isso entra em tudo? Entra no organograma, entra no procedimento interno, entra na política de feedback, entra em todos os momentos do escritório. Então você precisa realmente sensibilizar o time para que ele compre isso. E aí voltamos no papel da liderança. Ele é o principal a fomentar a utilização da sua missão, visão e valores, da sua cultura dentro do escritório. Implante. Transforme esse discurso em prática. Você precisa ter ritual com a sua cultura.
Se você fizer só uma vez, vou fazer um evento de lançamento da minha cultura, até importante, às vezes você nunca teve fundamentos básicos de cultura dentro do seu escritório, você vai precisar de um evento de cultura para isso, para engajar o time nesse primeiro momento. Mas não adianta você fazer um pico de sensibilização e não transformar esse discurso em prática. Então crie, por exemplo, momentos mensais de reforço da cultura do escritório, para que você possa transformar esse discurso em prática no dia a dia. Pelo menos um momento por mês para você reforçar esse pilar tão importante do escritório. E nutrir, manter viva no dia a dia a cultura. Uma ferramenta que eu vou deixar aqui de dica sobre nutrir o sentimento de cultura é usar, aqui a gente chama de energia VRM, mas é ali um combustível, né, para que você utilize dentro do engajamento da equipe. Faz um cupom, vou colocar aqui a imagem dele aqui no nosso vídeo, um cupom onde o time vai poder levar uma palavra para o outro colaborador. Funciona assim, um de, um para, então o colaborador X falando para o colaborador Y, uma atitude que ele fez daquele momento ali do escritório, um reconhecimento que ele entende que aconteceu no escritório e qual o valor do seu manual de cultura foi reforçado naquela conduta do colaborador. E aí você, como CEO, cria movimentos para que isso aconteça de forma mais viva, mais constante no dia a dia. Por exemplo, cria uma campanha. Agora, no momento, a gente está com uma campanha que vai de agora até a nossa festa de fim de ano. E aí a gente vai fazer um sorteio. Então, quanto mais energias VRM o colaborador receber, mais cupons vai ter dentro lá da urna. Então, quando você sortear ali, a pessoa vai ganhar um prêmio simbólico, uma cesta, cria aí um bônus, uma cesta de chocolate, enfim. O importante é você motivar a equipe a distribuir esses cupons, tá? Esse engajamento, para que o time possa mostrar no dia a dia como que esses valores da sua cultura estão realmente acontecendo dentro do seu escritório. Então, essa é uma ferramenta simples que você pode aplicar e vai trazer grandes resultados. Bom, esse era o nosso tema de hoje, que era falar das 4 chaves da cultura. Se isso fez sentido para você, por favor, curta aqui o nosso vídeo. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aqui no nosso canal, que isso vai trazer ainda mais relevância para o nosso conteúdo. O nosso canal é voltado para você, advogado, que quer realmente se transformar em um bom gestor. Porque, de fato, na advocacia, na faculdade, a gente só aprendeu a ser técnico, só aprendeu o direito, o processo. A gente não aprendeu a gerir pessoas, a gente não aprendeu a organizar um time, a gente não aprendeu a fazer procedimentos internos. E nesse canal, a gente faz aqui esse aperfeiçoamento para que você saia de um advogado técnico e se transforme num verdadeiro CEO da sua advocacia.